Olá, aluninhos, aqui é a professora Mariane. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os triângulos. Então, nós já vimos que os polígonos são junções de linhas poligonais, que são como se fossem os palitinhos. Não pode deixar nenhum aberto, então eu vou colando, terminou um palitinho, colo o outro, e os palitinhos não podem se cruzar, certo? Então, nós vimos os polígonos e agora os polígonos com três lados são chamados de triângulos. Coloquei um triângulo aqui na tela para vocês observarem como que nós nomeamos os polígonos pelos vértices. Os vértices são as pontinhas, as junções entre os lados, entre os segmentos, os palitinhos. Vamos supor que aqui seja o vértice A, aqui o vértice B, aqui o vértice C. Então, o nome desse triângulo, esse daqui é o triângulo ABC. Esse é o nominho dele. E se eu tivesse colocado triângulo BAC, tudo bem. Triângulo CAB, tudo bem. CBA, é tudo a mesma coisa. Além de três lados, o polígono que se chama triângulo também tem três vértices. Então, vamos anotar três vértices e também três ângulos internos. Os vértices já estão colocados aqui, A, B e C. Os ângulos internos, ó, a aberturinha em cada um dos vértices, que eu estou colocando aqui de roxo. Então, além do nome, nós podemos determinar os elementos de cada triângulo. Vamos colocar aqui elementos. Já coloquei o nome do triângulo, esse é o triângulo ABC. Agora, ele é determinado pelos lados. Os lados são os palitinhos, os segmentos que eu coloquei, ou os palitinhos que eu colei para formar a figura, o polígono. Aqui, então, de A até B, eu tenho o segmento AB. Coloco o tracinho em cima do AB para dizer que é um segmento. Lembra aqui que é um segmento? Segmento é uma parte da reta, porque reta não tem começo e nem fim. Mas o segmento tem começo e tem fim. Então, ele é uma parte da reta. Percebam que esse lado tem fim aqui, ó. Ele começa no ponto A e termina no ponto B. Então, ele é um segmento. Coloco o tracinho em cima do AB. Vejam que segmento não tem flechinha para nenhum dos lados. Flechinha é só quando ele não tem fim. Outro lado aqui é o lado de B para C. Então, coloco BC. E o terceiro lado de C para A. Se você colocou AC, tem problema? Não. Se eu coloco AC ou CA, eu estou dizendo é o segmento que começa em A e termina em C, ou começa em C e termina em A. Tanto faz. Próximo elemento aqui, os vértices. Os vértices são as pontinhas do polígono. Quais são os vértices aqui? A, B e C. Sempre com letra maiúscula, né, pessoal? Que a gente dá o nome aos vértices. E os ângulos internos? Os ângulos internos são essas aberturinhas que eu pintei aqui de roxo. Porém, como eu dou nome a esses ângulos internos? Este ângulo aqui é o ângulo que está no vértice A. Então, ele é o ângulo A. Como que eu diferencio o vértice A de ângulo A? O vértice A eu coloco só a letra. O ângulo A eu coloco a letra com um chapeuzinho em cima, com um circunflexo em cima. Esse circunflexo, esse sinal, diz que é o ângulo interno A, é o ângulo no vértice A. Então, eu tenho também o ângulo B e eu tenho também o ângulo C. Pessoal, quando a gente está falando de polígonos, um elemento que a gente coloca também são as diagonais. Veja aqui comigo, se eu parto de A
Eu consigo fazer uma diagonal de A para B? Não, de A para B não é uma diagonal, ele cai exatamente em cima do lado. Vamos ver então de A para C. Ó. De A para C também não é uma diagonal, porque cai exatamente em cima do lado. Vamos mudar aqui o vértice. Por exemplo, B. Sai do B e vem para o A, não é uma diagonal, porque cai em cima do lado. De B para C, ó, não é uma diagonal também, porque cai em cima do lado. Só falta o C. Vamos para o vértice C. De C para A, também é lado. De C para B, também é lado. Então, nós acabamos de descobrir ou observar algo muito importante nos triângulos. Os triângulos não possuem diagonais. Porque se eu saio de um vértice e vou para o outro e caio em cima do lado, esse é um lado e não uma diagonal. Nós já então demos o nome ao triângulo, vimos quais são os elementos do que o triângulo é constituído. Agora nós vamos classificar os triângulos. Então nós vamos agrupar os triângulos. Nós temos dois tipos de classificação. Primeira classificação que eu vou mostrar para vocês é a classificação com relação aos lados do triângulo. Então, eu posso ter um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem os três lados iguais. Consequentemente, ele tem os três ângulos internos iguais. Eu coloquei a figurinha para vocês aqui já dizendo que é um triângulo equilátero. Porém, qual é o símbolo matemático para que você observe um triângulo e fale: olha, esse triângulo aqui é de fato um triângulo equilátero? Por exemplo, se nesse triângulo aqui que eu estou te dizendo que é um triângulo equilátero, eu tivesse um tracinho aqui desse lado. Então, eu estou dizendo, este lado aqui, do lado esquerdo desse triângulo, tem uma medida que é uma medida que eu simbolizei com um tracinho. Se eu coloco um tracinho também nesse lado aqui, do lado direito, eu estou dizendo, olha, o lado que aparece do lado esquerdo desse triângulo mede um tracinho. Esse outro lado também mede um tracinho. Eu sei quanto é a medida desse um tracinho? Eu não sei se são 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, eu não sei. Eu só consigo afirmar que eles são iguais, porque eu atribuí a medida de um tracinho para um e um tracinho para o outro. Se eu estou te dizendo que esse é um triângulo equilátero, necessariamente aqui nos tracinhos eu teria que colocar um tracinho nesse lado aqui de baixo. Porque agora sim, visualmente, matematicamente, eu estou te dizendo que esse é um triângulo equilátero porque ele tem os três lados iguais. Este lado tem medida de um tracinho, este também, o de baixo também. Poderia ter colocado, por exemplo, 2 tracinhos em cada um dos lados? Sim, poderia. Se eu tivesse colocado 2 tracinhos aqui na esquerda, ó, assim, aí agora eu teria que colocar um tracinho aqui, um tracinho aqui. Pronto, estou dizendo que todos os lados são iguais também. Então, não importa se eu coloco um tracinho, 2 tracinhos ou 3 tracinhos, o lado que tem um tracinho é igual a todos os lados que eu também coloco um tracinho. O lado que tem 2 tracinhos é igual a todos os lados que tem 2 tracinhos, e assim sucessivamente. Mais uma coisa muito importante sobre os triângulos equiláteros. Todos os ângulos internos do triângulo equilátero medem 60 graus. Isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Não pode esquecer disso daqui, vocês vão usar muito. Uma pergunta muito recorrente também é assim, professora,
se eu coloco que um lado mede 3 tracinhos e o outro mede 1 tracinho, necessariamente eu posso afirmar que o lado que eu coloquei 3 tracinhos é maior? Não, é só para diferenciar. Então, você não precisa colocar o lado que é menor, eu coloco um tracinho, que é maior, eu coloco 2, e assim sucessivamente. É só para diferenciar. A gente também não pode esquecer que iguais na matemática têm um sinônimo, que é congruentes. Então, se em algum lugar vocês virem assim, lados congruentes, são lados iguais. Ângulos congruentes, são ângulos iguais, tá bom? Não pode esquecer disso daqui. Próximo triângulo na classificação quanto aos lados é o triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem 2 lados iguais ou 2 lados congruentes. Isso significa que ele tem 2 ângulos iguais também. Vou mostrar para vocês quais são esses ângulos. Então, aqui, pessoal, ó, no triângulo isósceles, eu estou visualmente observando que este ladinho aqui é igual a este. Então, coloquei um tracinho para cada um. Logo, aqui embaixo, eu vou dizer que esse lado mede 2 tracinhos. Então, visualmente, na simbologia matemática, você não precisaria com essa classificação aqui embaixo. Você não precisaria ter essa classificação aqui embaixo, dizendo que ele é isósceles. Com a figura que eu coloquei com os tracinhos, já dá para você falar que esse triângulo é isósceles. Ó, o lado da esquerda mede um tracinho, o da direita mede um tracinho. Então, eles são iguais. O lado de baixo mede 2 tracinhos, então ele é diferente. O que mede 2 tracinhos, a gente diz que é a base. Então, quais ângulos aqui são iguais no triângulo isósceles? São os ângulos da base. Quais são eles? Vou pintar de rosa aqui, ó. Este ângulo e este aqui. Esses 2 ângulos são iguais, são os ângulos da base. Quanto mede? Aí eu não sei, vai depender de cada triângulo isósceles. Não é igual ao equilátero, que todos medem 60. O último triângulo aqui na classificação com relação aos lados é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno tem os 3 lados diferentes. Então, eu poderia colocar aqui, esse lado mede 1 tracinho, este mede 2, este aqui embaixo mede 3. Visualmente, coloquei que esse triângulo é escaleno. E se ele é escaleno, 3 lados diferentes, ele também tem os ângulos diferentes. Próxima classificação dos triângulos é a classificação com relação aos ângulos. Então, eu posso classificar o mesmo triângulo com relação aos lados e também com relação aos ângulos. Primeiro que nós estamos vendo aqui é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, percebam que ele tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, ele tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ah, professora, pode ter mais do que um ângulo reto? Se aqui em cima fosse um ângulo reto também, eu não conseguiria fechar um triângulo. Então, um triângulo retângulo, ele só consegue ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse é o triângulo retângulo. Acutângulo. O triângulo acutângulo tem todos os ângulos agudos. O que é mesmo um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Então, percebam que todos esses anglinhos aqui internos desse triângulo são mais fechadinhos que esse vermelho aqui de 90 graus. Então, esses 3 ângulos são
agudos, por isso que ele é classificado como um triângulo acutângulo. O terceiro que aparece aqui é o triângulo obtusângulo. Esse triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso mesmo? Maior que 90 graus, só que menor do que 180. 180 graus é meia volta. Então, ele está mais ou menos aqui, ó. Este ângulo aqui é um ângulo obtuso. Olha o ângulo obtuso aqui no nosso triangulinho obtusângulo. Ó. Este daqui é o ângulo obtuso. Então, esse é o obtusângulo. Uma pergunta muito comum também é, professora, o triângulo pode ter mais do que um ângulo obtuso? Não, ó, já tem um ângulo obtuso aqui. Se eu tivesse que colocar mais um ângulo obtuso aqui, ó, por exemplo, este, eu ficaria com este lado e o terceiro lado aqui em cima. Tá vendo que não fechou um triângulo? Então, eu não consigo ter mais do que um. Do mesmo jeito que eu não consigo ter mais do que um reto, eu não consigo ter mais do que um ângulo obtuso para formar um triângulo. Agora nós vamos falar da condição de existência de um triângulo, que é o que nós chamamos de desigualdade triangular. Então, antes de ver o que é, como que a gente faz, né, a condição de existência de um triângulo, vamos entender de fato o que é uma desigualdade triangular. Então, vamos supor que eu tenha 3 palitos de 3 tamanhos. A condição de existência, a desigualdade triangular, vai te dizer se você consegue fazer um triângulo com esses 3 palitos. Por exemplo, eu consigo pegar esse palito, juntar aqui em qualquer direção e esse terceiro palito aqui. Beleza, consegui fechar um triângulo. Então, a condição de existência foi verificada. Porém, nem sempre eu consigo pegar 3 palitos e formar um triângulo. A princípio, isso é meio difícil de enxergar, porque você fala, não, 3 palitos eu consigo fechar em um triângulo sempre. Então, vamos lá. Pense que você tem um palito de dente, um outro palito de dente. Você sabe mais ou menos o tamanho. 2 palitos de dente. Aí, você tem um palito de dente que tem 100 metros de comprimento. Então, 3 palitos, 2 palitos de dente e um de 100 metros de comprimento. Você consegue fechar um triângulo? Vou representar aqui, ó, esse bem grandão e os 2 pequenininhos. Você consegue fechar um triângulo? Esse pequenininho aqui, esse pequenininho aqui, nunca vão fechar um triângulo. Mesmo se você for abaixando esses 2 aqui, vai chegar uma hora que esses 2 palitinhos aqui estão em cima do palito de 1 quilômetro e você não consegue fechar o triângulo. É basicamente isso que a gente vai fazer na desigualdade triangular. Então, a partir desse exemplo, eu vou explicar para vocês como que vocês vão verificar a condição de existência pela desigualdade triangular. Eu falei desse exemplo aqui, olha os 2 pequenininhos aqui e o grandão. Eu gosto de pensar a desigualdade triangular assim, um lado não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma dos outros 2. Então, você já pensa, a soma você está juntando 2 valores, teoricamente dá um valor maior. O terceiro lado não pode ser tão grande que ele seja maior do que a soma. Então, aqui, ó, maior que a soma. Porque se eu abaixar os 2 aqui, como eu fiz, na mesma direção, eu estaria somando eles. Se eles estão na mesma direção, eles não vão formar o biquinho do triângulo aqui em cima. Então, eu não consigo formar o triângulo.
Então, um lado não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior que a soma entre os dois. E um lado também não pode ser tão pequeno de modo que seja menor do que a subtração entre os outros dois. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Vamos supor que eu tenha 3 palitos. Um palito de 2 centímetros, um palito de 3 centímetros, um palito de 4 centímetros. A pergunta é, eu consigo formar um triângulo a partir desses 3 palitos de 3 tamanhos que eu coloquei aqui? Vamos verificar. Eu vou pegar o primeiro lado. Então, o lado 2 centímetros. Peguei o lado 2 centímetros, eu vou comparar com os outros dois. Então, vamos fazer a soma dos outros dois e a subtração dos outros dois. 4 mais 3, 7. 4 menos 3, 1. Então, vamos lá. Esse lado não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. A soma é 7. Ele é maior do que a soma? Não. Então, tá valendo. 4 menos 3 é 1 centímetro. Este lado não pode ser tão pequeno a ponto que ele seja menor do que a subtração. Ele é menor do que a subtração? Não. Então, está ok. Já vi para o lado 2 centímetros. Vou fazer agora para o lado 3 centímetros. Peguei 3 centímetros, vou comparar com os outros dois, 2 e 4. Então, eu faço a soma, 2 mais 4, e a subtração, 4 menos 2. 4 mais 2, 6 centímetros. 4 menos 2, 2 centímetros. Agora, eu vou comparar. Esse lado, 3 centímetros, ele não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. Ele é maior do que 6? Não. Então, tá certinho. O lado 3 centímetros não pode ser tão pequeno a ponto que ele seja menor do que a subtração. Ele é menor do que 2? Não. Então, tá valendo. Vou fazer com o último lado. 4 centímetros. Vou comparar com os outros dois. Peguei o 4, então eu comparo com 2 e 3. Vou fazer a soma, 2 mais 3, e a subtração, 3 menos 2. 2 mais 3, 5 centímetros. 3 menos 2, 1 centímetros. Agora eu vou comparar. Este lado, 4 centímetros, não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. Ele é maior do que 5? Não é maior do que 5, então tá valendo. Este lado 4, ele não pode ser tão pequeno a ponto que ele seja menor do que a subtração, que é 1. Ele é menor do que 1? Não, então está valendo. Beleza, eu já comparei a soma e a subtração com os 3 lados. Todos foram verdadeiros, então é possível ter um triângulo com os lados 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Vamos ver agora um outro exemplo. É possível ter um triângulo com lados medindo 1 centímetro, 3 centímetros e 4 centímetros? Vou pegar primeiro o lado 4 centímetros. 4 centímetros vou comparar com a soma, 1 mais 3, soma e subtração sempre dos outros dois lados. Então, peguei 4, vou comparar com 1 e 3. 1 mais 3 e 3 menos 1. 3 mais 1, 4 centímetros. 3 menos 1, 2 centímetros. Vamos comparar aqui então. O lado 4 centímetros não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. A soma é 4. O lado pode ser igual à soma? Eu falei que não pode ser maior, mas e quando é igual? Vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho um lado medindo 4 centímetros e os outros dois lados somados
dão exatamente a medida do 4, então eu representei aqui, ó, esse, por exemplo, 1 centímetro, esse aqui, 3 centímetros. Eu vou conseguir fazer um triângulo? Não, porque se eu coloco esse nessa pontinha aqui, esse nessa pontinha aqui colado, eles vão ficar colados aqui no meio também. Então, vou fazer 2 segmentos aqui. Eu não consigo fazer um anglinho aqui entre eles para que forme o triângulo. Então, também, o lado não pode ser igual à soma entre os outros dois lados. Então, aqui, ó, já não deu certo. Se uma das condições aqui não deu certo, eu sei que não podemos formar o triângulo com lados 1 centímetro, 3 centímetros e 4 centímetros. Então, é assim que a gente usa a condição de existência, a desigualdade triangular. Todos foram verdadeiros, todos foram atendidos, é possível ter o triângulo, como nós fizemos no primeiro exemplo. Se uma das condições já não valeu, eu não preciso nem continuar. Uma deu errado, não podemos formar o triângulo. Facilita muito se vocês souberem a condição de existência no formato dessa frase, pessoal. Um lado não pode ser tão grande que seja maior do que a soma entre os outros dois e também não pode ser menor do que a subtração entre os outros dois. Isso diz que ele também não pode ser igual, como a gente viu no segundo exemplo aqui.